Saiu na revista Piauí Anais do Capitalismo Tardio. O Enem não vai te deixar rico. Inspirados na cultura coach, influenciadores mirins prometem enriquecimento rápido a crianças e adolescentes. O primeiro ensinamento: largar a escola. Reportagem do Danilo Marques, no Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025. Ó. Bem recente a reportagem, hein? Um grupo de aproximadamente 20 crianças e adolescentes. Vamos ver aqui. Um grupo de aproximadamente 20 crianças e adolescentes se reuniu na Praça Sol Pérez, no Morumbi, em 18 de janeiro. Não estavam ali para jogar bola, caçar pokémons ou ensinar coreografias para TikTok. Encontraram-se, em vez disso, para falar de investimentos. O organizador da trupe, um paulistano de 17 anos e 147 mil seguidores no Instagram, disse se tratar de um encontro de jovens prósperos. Espíritos obstinados, interessados em fazer networking para crescer no universo do marketing digital. A meninada, nos vídeos gravados naquela tarde, demonstra uma sobriedade pouco adolescente. Cumprimentam-se com apertos de mão e tapinhas no ombro. O líder do grupo se apresenta nas redes sociais como um empreendedor que, apesar de ter pouca idade, fatura alguns dígitos por mês. Ensina a geração Z a prosperar, diz a descrição do seu perfil do Instagram. Ele se veste apenas com camisetas lisas, geralmente pretas, e um ocasional colete puffer. Quando está num carro, só se permite ser fotografado no banco de trás, como alguém que dispõe de chofer. Calça sapatos semelhantes a mocassins. Pessoal, eu vou dar uma... Seguinte, vou contar uma história para vocês, rápida. Acho que essas lives servem para isso, né? Espero que vocês gostem disso, tá, pessoal? Senão a gente pode voltar a falar de neurônio e de sociologia e tal. Isso aqui, de certa forma, é um pouco de um estudo antropológico, né? Mas a gente pode falar de receptor. É que tem tanta aula lá na RD já sobre isso, tem um livro inteiro do Ber, tem várias aulas minhas que às vezes é bom a gente dar uma desopilada. Eu tenho um sócio, o famigerado Quinobão, né? Lucas Quinobão. O Quinobão, certa vez, né, ele foi comprar um sapato no shopping, lá no início do RD, né? E o Quinobão, talvez na sua ingenuidade ou seguidor de coaches mirins, espero que não, né? Espero que não. O Quinobão, como resultado daquele intercurso logístico no shopping, o Quinobão teve como né, o fim a compra de um mocassim, né? E aí, obviamente, como um bom amigo e sócio, eu tive que fazer uma advertência, né? Uma advertência no âmbito pessoal e no âmbito profissional também, porque é complicado a gente ter sócios que usam mocassim, né? No âmbito pessoal, eu falei para ele, né? A época solteiro, hoje noivo, já vai casar agora em junho, sei lá. Na época solteiro, eu tive que falar que, bom, seguinte, cara, não é bem visto aos olhos das mulheres, homens que utilizam mocassim, né? Salvo se você for um corretor imobiliário de Balneário Camboriú. Aí pode ser que você, de alguma forma, possa ter um direito poético, né? Uma licença poética de usar os mocassins. Mas, além disso, eu tive que dar uma advertência no âmbito profissional, né? Falei, a gente tem no nosso contrato de sócio que nenhum sócio, em hipótese alguma, pode utilizar mocassins, né? Isso está no nosso contrato societário. Tamanha vergonha que é usar um mocassim. A não ser, tem lá um artigo que diz, a não ser que o sócio tenha construído um patrimônio líquido de 100 milhões de dólares, aí está autorizado a utilizar mocassim, ou, na verdade, tenha 50 centímetros de braço, né? Aí você pode usar mocassim. O Muzi utiliza mocassim, mas o Muzi tem 50 centímetros de braço. A gente, pessoas normais, eu e você que está aí do outro lado, a gente não pode utilizar mocassins, salvo se a gente tenha 100 milhões de dólares na conta, que dá R$500 bilhão, ou se você tem 50 centímetros de braço. Em todas as outras hipóteses, se for os dois, melhor ainda, tá? Mas em todas as outras hipóteses, pessoal, não utilizem mocassim, tá? Fica aí a minha grande, talvez uma das maiores contribuições que eu já dei no RD na história, hein? É verdade que nós temos 154 aulas minhas, mais lives, mais módulo de um monte de gente, mas talvez esses últimos 2 minutos de conversa sejam os minutos mais importantes da sua vida, tá? Mulheres a brecha um pouco maior, tá?
Se você conseguir fazer um ornamento no seu estilo ali que permita o mocassim, ok. Homens, só com essas duas possibilidades, 100 milhões de dólares ou 50 centímetros de braço. Mulher tá mais livre, não tem problema, né? Então é isso, ó. Calça, sapatos semelhantes a mocassins e sapatos semelhantes a mocassins, né? E ao posar para fotos nunca encara a câmera, mantém o olhar fixo no horizonte, pensativo. Foi com esse olhar que anunciou recentemente ter faturado $500 mil. Eu não duvido, tá? Provavelmente faturou mesmo. Em um de seus vídeos, o influenciador disse ter abandonado a escola aos 15 anos. Eu larguei porque não me identificava mais com isso. Segundo ele, não fazia sentido frequentar um ambiente com crianças que almejavam fazer metade do dinheiro que eu estava fazendo. No fim da gravação, recomendou aos seguidores que não trilhassem o mesmo caminho. Mas o recado era claro: empreender dá muito mais frutos do que estudar. Como ele, há toda uma legião de influenciadores mirins que, transitando entre o linguajar corporativo e o tom de pregação neopentecostal, prometem aos seguidores um enriquecimento rápido. Um maranhense de 14 anos que apresenta ter ainda menos... Pô, sacanagem do cara que deu uma espetadinha, né? Arregimentou 411 mil seguidores no Instagram com lições similares. Ensina pessoas a mudarem vídeo com a internet, disse seu perfil. De fato, né? Você vai ver, eu já vi alguns cortes dos coaches mirins, ele é meio... E os coaches também, de uma maneira geral, tem um pé forte no estilo de pregação das igrejas neopentecostais, né? Uma coisa próspera e tal. Posa para fotos ao lado de sua BMW e garante já ter faturado mais de R$200 mil com investimentos. A origem do dinheiro, nesse maioria dos casos, não é clara. Atribui-se ao marketing digital. Não, mas aqui o cara, provavelmente o cara ganhou dinheiro com marketing digital mesmo. Depois eu vou explicar para vocês algumas coisas. Vamos terminar de ler aqui. A mensagem é sempre a mesma: escola não dá futuro, trabalho de carteira assinada, idem. Os meninos são um subproduto da cultura coach que se alastrou pelo país nas últimas décadas. Ensino que com autodisciplina e um mindset adequado, qualquer um pode se tornar milionário pela força do próprio trabalho, sem depender de empregadores ou títulos acadêmicos. Basta, é claro, pagar algumas mentorias exclusivas para descobrir como chegar lá. Ó, é melhor eu ir fazendo antes de... Acho que é melhor, né? Senão eu vou perder o fio da meada. Primeira coisa. Você lê esse texto aqui, isso aqui é ridículo, tá? Um moleque que ganhou, pode ter ganhado dinheiro mesmo, mas é ridículo um moleque, talvez lá no futuro ele vá saber o que ele tá fazendo. O cara sugerir que a galera não frequente escola, pô, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é muito ridículo. Agora, o jeito que o jornalista escreve dá a entender que esses mentorias e tal são inúteis ou coisa fajuta. Grande parte são mesmo, tá? Mas você ter um mentor na sua parte profissional é muito útil, cara. É como se fosse um orientador. O meu orientador do doutorado e no mestrado é como se fosse o meu mentor, só trocou de nome. Por quê? Porque eu não sei o que eu faço no experimento, ele fala, cara, por aqui não vai porque vai te dar muito trabalho e isso aqui não dá certo. Aí ele direciona para o outro lado. Simples. Isso é um mentor, né? O problema é que pegaram essa parada de mentor e tal e mudaram um pouco a... Não sei se por ter colocado como um método de produção em massa e ter... feito uma comercialização exagerada disso, transformaram isso, e esse texto deixa claro, numa coisa pejorativa, quando não é, tá? Quando não é. Você ter um bom mentor atalha muito caminho na sua vida, cara, principalmente profissional, porque ele vai te dar algumas dicas que você ou erraria muito para aprender ou demoraria muito tempo. Então, cuidem, tá? Quando vocês vão ler esses textos, tomem cuidado, porque esse texto aqui, ele tem algumas coisas que são bizarras, de fato, apontam algumas coisas que são bizarras, mas para tentar torná-las ainda mais bizarras, ele pinta um monte de coisa que não necessariamente são ruins, tá? Outra coisa, a internet é maravilhosa para ganhar dinheiro, cara. É tão maravilhosa para ganhar dinheiro que esses moleques ganham dinheiro também. Eu não estou dizendo que o que eles estão fazendo é certo, mas eles são uma prova de que marketing digital dá muito dinheiro. De novo, associaram o marketing digital a uma coisa ruim, pejorativa, nefasta. Em alguns, talvez a maioria dos casos, de fato as pessoas acabam usurpando o marketing digital e transformando numa coisa nefasta e ruim. Mas existem muitas pessoas muito boas no marketing digital. Modéstia à parte, vocês estão aqui dentro por causa do marketing digital. O MPBE para psicólogo existe por causa do marketing digital. O RD, no caso, né, também. A clínica BeHealth existe por causa do digital, né?
A Edro, a gente capta um monte de clientes para a Edro, o escritório de assessoria e investimento, via internet. Pessoas que estão saindo de banco, tomando ferro de gerente de Banco do Brasil, Itaú, tomando um monte de consignado, um monte de coisa com juros altíssimos, e entendendo que de fato é um investimento seguro, conservador e que traz retorno. Graças à internet. Eu consegui conhecer um monte de gente muito boa graças à internet. Então, não seja, a gente fala muito isso no RD nas aulas, né, cara? Esse é um pano de fundo de várias aulas do RD. Não sejam 880, cara. Vocês têm que começar, e eu falei isso muito na live passada, vocês têm que assistir. Na verdade, a live passada não foi né, Leandro? Tô viajando, não foi dos gêmeos, né, cara? A live passada foi sobre... Eu falei sobre emancipação do indivíduo, acho que eu viajei. Mas enfim, assistam a aula passada, tá? Assistam a aula passada, a live passada, ela tá disponível para vocês aí. Tá no pré-guardião, Leandro? A live passada? Manda aqui no chat para eu confirmar com eles. Acho que tá lá no card pré-guardião, a live passada. Assistam a live passada, tá? Isso, tá lá no pré-guardião para todo mundo. Vão lá no card pré-guardião depois, assistam, cara. Aquela live foi uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida. Explicando para vocês toda uma lógica, falando sobre emancipação do indivíduo, falando, enfim, assistam lá, tá? Assistam, porque naquela live eu explico para vocês o que vocês não podem ser, e vocês não podem ser essa pessoa que lê esses textos e fala, olha só, a internet é uma merda, cara, a internet é uma merda, eu sou muito inteligente. Não, entendam que o cara tá pintando um quadro, que é papel dele, ele é o jornalista que tá pintando os coaches mirins como uns caras malucos, e de fato ele tem razão, só que junto nesse balaio ele tá patologizando, e ao contrário do que os caras do Podpah falaram, patológico não é de pai para filho, né? Eles estão patologizando, tornando uma coisa ruim, mentoria, e mentoria é muito bom, se você tiver um mentor correto. Voltando aqui. O Brasil tem um terreno fértil para ideias do tipo, é verdade. Quase 40% da população ocupada trabalha na informalidade, segundo os dados mais recentes do IBGE. Por que isso é um solo fértil? Não entendi. O número de trabalhadores com ensino superior completo vem crescendo, mas grande parte dessa mão de obra é contratada para funções que não exigem diploma universitário e tem teto salarial baixo. Cara, 40% da população ocupada trabalha em informalidade não necessariamente é um... Enfim, eu sou informal. Ou, sei lá, um monte de gente aqui é informal. Ah, é. A última live foi a do cancelamento, é verdade. Assistam lá. Eu comentei sobre o cancelamento e sobre o que vocês não podem ser. Assistam essa live, cara, por favor. Talvez tenha sido a live mais importante que eu já fiz na minha vida. Um levantamento publicado em 2022 pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos mostrou que no segundo trimestre daquele ano, quase 80% dos brasileiros com ensino superior entraram no mercado de trabalho. Foram parar em cargos que exigiam no máximo o ensino médio completo. Pois é. Ainda segundo, não sei o que, mais de 1 milhão de brasileiros formados em universidades trabalhavam com lojistas e vendedores. Aí ele somava-se 86 mil motores de aplicativos e 70 mil entregadores de comida. Era questão de tempo até que isso aqui de fato é um mercado bom para os coaches mirins, né? Era questão de tempo até que esse fenômeno se refletisse na juventude. A escola não prepara o jovem para o futuro, prepara para ser dependente.